Sábado de manhã, iniciando o nosso programa do Tintino Pires, programa Luz do Amanhã, sempre com um convidado especial, falando temas importantes, claro, trazendo também a espiritualidade, o espiritismo. A gente agradece imensamente o carinho, a audiência de vocês. Lembrando que a nossa casa Tintino Pires tem palestras públicas todas as quintas-feiras, às 19h30, você pode ir. Você que nunca foi, né, à nossa casa, é o nosso convidado. Às 19h30, pode chegar antes. Quem estiver precisando de aconselhamento, atendimento fraterno, nós temos lá uma equipe para te ajudar. E também aos domingos, às 9h30 da manhã, nós temos também a palestra pública. Nós temos também o canal no YouTube do Tintino Pires, que nós deixamos salvo as palestras para quem aí não conseguiu ir na semana, ou se você está ouvindo também, ajude a casa. Lembrando que a melhor forma de ajudar o Espiritismo também é a sua divulgação. Então, a sua ajuda é também muito valiosa para todos nós. Lembrando que no mês de agosto nós estamos fazendo as palestras com a temática valorização da vida, com o subtema aborto, trazendo convidados para refletirmos sobre o tema, pensarmos sobre o tema com carinho, com atenção devida, com o que o Espiritismo nos traz. Hoje a nossa convidada é a Andréia Stambassi. É isso mesmo, André? Isso mesmo. É, lá de Juiz de Fora. Veio também aqui mais uma, né, que a gente trouxe também a Luciana. E Andréia, se apresenta antes da gente fazer a prece aqui inicial. Bom dia a todos, eu sou a Andréia, sou de Juiz de Fora e venho mais uma vez aqui com muita alegria, adoro estar aqui nessa cidade com vocês. Que bom. Né? Já frequento aqui há alguns anos e eu sou palestrante espírita, já trabalho nisso há algum tempo e frequento em Juiz de Fora a FEAC, minha casa, assim como todos aqui, é um pouquinho da nossa casa, né? Isso, exatamente. Federação Espírita Allan Kardec, Fundação não é isso? Espírita Fundação Allan Kardec, Espírita lá Allan no bairro Kardec. Cascatinha. Bairro Cascatinha, Isso mesmo. Ah, muito bom. Então vamos vibrando para esse momento nosso espiritual. A mensagem que saiu para nós hoje: aumentar a força interior. Deus, assim como o salmão enfrenta a força da correnteza e sobe o rio até o ponto de destino, também eu quero me revestir da força que enfrenta a correnteza das adversidades, dos problemas, das preocupações e chegar à vitória. Coloque, Senhor Deus, no meu coração e na minha alma a força que soluciona os problemas mais difíceis, que impulsiona para a frente, para o progresso, que gere alegria e que fique comigo para sempre. Uma força que seja ação, experiência e paz, para sentir a força, chamá-la e me alegrar com ela. Considero-me agora capaz de enfrentar desafios imprevistos e de manter a calma. Estou saudável porque tudo em mim se faz perfeito. Estou feliz porque o futuro me aparece bom. Penso assim, positivamente, e a força entra em ação. Obrigado, Deus, muito obrigado. Mensagem do livro Deus Ajuda, Preces de Lorival Lopes, que nos auxilia aqui. Vamos pedindo a Deus, a Jesus, que esteja conosco neste momento. Nós estamos falando hoje mais especificamente, né, do aborto, porém com um norte mais aprofundado, pensando na família, no que nós podemos, de alguma forma, trazer com viés espírita. Nós já vamos iniciando aqui. Quando pensamos em aborto, será que conseguimos enxergar, além do ato em si, Andréia, percebendo as dores, as repercussões que ele traz para a vida da mulher, da família e também do espírito? É um pouco desafiador isso, né? Normalmente, o que a gente costuma ver são
os procedimentos, né, abortivos serem escondidos, né? A pessoa acaba cometendo, a mulher, a menina, muitas vezes, acaba cometendo um aborto de uma forma mais escondida, como um ato de desespero, sem colocar para ninguém. Então, mas a gente tem que levar em consideração esse estado em que a pessoa está. Normalmente ela vai se sentir sozinha, ela vai se sentir sem amparo, e realmente sem esse amparo familiar, muitas vezes porque não conseguiu se abrir, né? Então é um momento de muito medo, um momento de desespero. A gente tem que levar em conta também uma questão espiritual. Muitas vezes eu já trago alguma dificuldade no relacionamento com aquele espírito que vai chegar, e isso agrava um pouco mais essa relação, né? Lembro-me da passagem do livro Missionários da Luz, que é sobre a reencarnação de Sigismundo, que muitos conhecemos, né? O quanto que não foi difícil a proximidade daquele espírito com aquela mãe, com aquele pai, né? E são ocasiões em que a mãe acaba se desesperando e o mal-estar diante da proximidade daquele espírito pode acontecer, então pode levar, sim, a cometer o ato de aborto. Então, eu acho que é muito importante a gente dar o amparo, principalmente às nossas jovens, né, que já trazem uma certa fragilidade, insegurança natural da fase da adolescência, e amparando e dando suporte, se colocando mais aberto, né, para esse amparo, para ouvir mais essa jovem, de forma com que ela se sinta mais segura. E aí, no momento de dificuldade, sim, poder contar com essa família, né? Exatamente, né? A gente está pensando aqui no aborto, e pelo que você está trazendo, então você considera ainda o aborto como um tema tabu nas famílias? Ainda, com certeza. Com certeza. Com certeza. O que você acha que a gente, além, né, nós já estamos fazendo aqui na rádio, né, falando sobre o tema, a gente está debatendo, né, de que maneira a gente pode pensar em levar isso um pouco para as famílias? Acho que o trabalho do Centro Espírita é fundamental. Primeiro, é importante que as famílias aprendam a acolher e a entender que seus filhos são espíritos, né? Meu filho não é uma propriedade minha, ele é um espírito, é um ser que foi colocado sob os meus cuidados, mas eu tenho que ajudá-lo na evolução que ele tem que cumprir, né, naquela reencarnação. E eu acho que o trabalho religioso auxilia muito nesse processo. O trabalho do Centro Espírita e talvez de outras religiões também que se proponham a fazer isso é fundamental para que eu tenha uma visão geral, né, daquele espírito enquanto ser integral, que eu tenho que ajudar, que eu tenho que fornecer, que eu tenho que alimentar e que eu tenho que semear, para que depois ele possa colher frutos, né? Eu lembro-me agora de uma pesquisa que, se eu não me engano, foi publicada ano passado, de um grupo de doutorado, do programa de doutorado da UFJF, orientado pelo professor Alexander Moreira, que é um psiquiatra lá de Juiz de Fora. E ele fez o relato desse resultado da pesquisa de uma aluna dele, do doutorado, em que ele coloca, em termos gerais, lógico, ele vai colocar com muitos detalhes, vale a pena quem se interessar procurar, né? Isso com certeza vai encontrar, sobre a permanência dos jovens dentro de uma instituição religiosa, de determinada idade, eu não me lembro especificamente, mas me parece assim, que se numa infância ou no início da adolescência ele é levado a uma instituição religiosa, seja ela espírita ou não, a probabilidade desse jovem entrar em algum processo de dependência química ou de alguma manifestação criminosa, enfim, algum ato delituoso, ela é muito menor. Ela chega a cair, se eu não me engano, cerca de 80%, né, de probabilidade dele seguir corretamente sem se envolver em situações assim desafiadoras. Então isso vai provar de alguma maneira que essa educação religiosa, que o amparo familiar, o amparo religioso é fundamental para que a gente possa crescer de maneira saudável sem se envolver em situações que realmente paralisam a nossa vida. O aborto, acredito que seja uma delas, né? Lógico que existe também a questão da educação sexual que é dada nas escolas, enfim, isso é importante,
Mas eu acho que também mais importante que isso é o meu exemplo, é a minha postura dentro de casa, com os meus filhos. Então, sim, isso tem que ser falado, isso tem que ser divulgado, isso tem que ser divulgado nas escolas, nos ambientes religiosos, para que as famílias sintam esse amparo, né? E pensem e saibam com quem contar na hora de uma dificuldade dessa, né? Perfeito, né? A espiritualidade como norteadora, né, de um pensamento mais funcional, né, mais saudável, né, mais objetivo diante da vida, né? Sim. Isso é uma questão até de saúde mental, né? As pessoas não entendem às vezes, né? No geral, quando a gente fala isso, pessoal, a gente não está falando de uma religião específica, né, André? Nós estamos aqui no viés espírita, mas essa pesquisa, né, que o Dr. Alexander fez, pelo que você está me falando, norteia qualquer religião. Qualquer né? religião, então, nós temos ouvintes de outras religiões, então esse estímulo seria para a pessoa ter um sentido, né? Eu acredito que um sentido de vida, né? A espiritualidade ela é uma dimensão do ser humano. Isso. Assim como eu preciso, né, tem essa dimensão social, a dimensão, né, da minha saúde física, que eu também preciso cuidar. A espiritualidade é extremamente importante para a minha saúde mental. Então é preciso olhar para isso. Espiritualidade num sentido total. Sim, muito bom. A Andréa falou aqui do caso Segismundo, né, que a gente tem aí, um caso muito conhecido para os espíritas. Sim. Mas se você não está, né, está nos ouvindo e não entendeu o que é, Segismundo é um personagem, podemos dizer assim, sim, né? Obviamente é psicografado por Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Para vocês saberem, André Luiz é do livro Nosso Lar, né, do filme Nosso Lar, muito conhecido aí popularmente. Tem esse caso no YouTube, só você jogar ali, digitar. Tem inclusive encenações muito interessantes e dá para ter um panorama, né? Sim, ótima dessa sugestão, questão do espírito ali, né, da reencarnação. Então, para quem está nos ouvindo e não conhece, pessoal, a gente tem hoje a internet, que bom, né? Que a gente tem muito conteúdo para estudar aí. E já entrando, né, nesse ponto, a gente entra num tema assim que é muito delicado hoje em dia, né? Eu principalmente tenho sentido essa dificuldade quando estou até mesmo em consultório. A gente está vendo que está trazendo essa demanda já, né, da dificuldade das famílias falarem sobre essa prevenção. Porque aí a gente fala de uma gravidez indesejada, às vezes, né, na adolescência, no início da vida adulta, que esse jovem está ali dentro de casa, mas muitas das vezes os pais vão se desesperar, mas não ensinaram, né, não conversaram sobre uma vivência, uma educação sexual. Né? Então, quanto a educação sexual pode ser vista como uma forma de cuidado e não como um tabu, ajudando jovens e até nós, né, adultos, né, a fazerem escolhas mais responsáveis. Eu penso que essa é uma iniciativa que escolas, né, tomaram, no sentido de realmente colocar isso de forma a ensinar, como se fosse um outro conteúdo qualquer que a escola, né, nos oferece. Mas vai um pouquinho além disso, porque se esbarra talvez nas dificuldades familiares, que claro, enquanto adultos, temos também as nossas dificuldades. Sim. Né? Então, eu acho que é importante e interessante que a escola continue fazendo isso, continue oferecendo essas situações, esses momentos de se falar sobre a sexualidade, nem que seja a nível biológico, né? Como funciona, e isso sim é visto, né, nos conteúdos de ciências e talvez de biologia. Mas eu penso que é fundamental que a gente, enquanto adulto, ofereça isso também dentro de casa, principalmente através do exemplo. Né? Principalmente mostrando esse equilíbrio. E onde eu vou buscar isso? Existem várias situações, vários lugares que eu posso buscar. Hoje existem vários grupos que se dedicam ao autoconhecimento, ao equilíbrio, né? Nós temos a tal como se fosse dos alcoólicos anônimos, são aquelas pessoas que têm uma fragilidade e que estão ali naquele meio para se fortalecer. Dentro dos centros espíritas, nós temos grupos de estudo com que objetivo? Especificamente esse, né? De eu conhecer, de eu me fortalecer através do outro, do exemplo do outro. Na FEAC, por exemplo, eu faço parte de um grupo de estudos, reunimos-nos todas as terças e o nosso grupo se chama Autoconhecimento.
a gente estuda as obras orientadas pela espiritualidade da casa. O grupo está precisando dessa obra agora para auxiliar nas questões que temos. Então, isso é uma excelente oportunidade da gente ver quais são as nossas dificuldades. E, de repente, aquele livro que a gente está estudando, o tema que a gente está estudando, possa ser sexualidade, e eu vou começar a estudar e a olhar isso com as orientações adequadas. Sexualidade é vida, sexualidade é energia, e eu posso usá-la de uma maneira saudável. E aí, eu tendo essa postura, eu acabo passando isso para os meus jovens também, e sabendo orientar caso essa gravidez aconteça, ou caso o exercício da sexualidade, eu perceba que ele já está começando com meu filho, com aquela pessoa que eu ajudo e cuido. Então, acima de tudo, o autoconhecimento, para que eu tenha a confiança, a segurança e possa orientar as coisas de maneira adequada. Isso é muito importante, né? O Centro Espíritas, de um modo geral, pessoal, eles têm, como a Andrea falou aqui, esses grupos de estudo, que acaba sendo um vínculo social de suma importância, até mesmo para a saúde mental. Eu falo que o grupo estudo social ali que a gente tem, às vezes a gente está estudando ali Joana de Ângeles, André Luiz, mas na verdade a gente está estudando a nós mesmos, A gente tem um apoio ali muito grande, em muitos momentos se torna até um grupo terapêutico, porque a gente tem ali um contato, às vezes, com a intimidade do outro, com as dores do outro. É muito interessante. Se você não conhece esses grupos, são de extrema importância. Nossa casa tem nas sextas-feiras do André Luiz, a gente estuda as obras de André Luiz, a gente tem outros também. Então, assim, eu acho que é de suma importância. E aí, isso que a gente está falando é como se fosse uma rede de apoio mesmo, Sim, exatamente. A gente vive na atualidade muito pelas questões de conexão e tal, com muita pouca realidade, ou seja, do humano com o humano. Então, às vezes você está em casa sentindo ou passando por uma situação dolorosa ou até mesmo uma decisão como essa, e você está sozinho, entre aspas, sozinho assim na sua decisão, e nós temos apoio terapêutico. Ou pelo menos se sente sozinho, Exatamente. Não que esteja, mas Exatamente. Está se sentindo. E no início a gente falou aqui do atendimento, do aconselhamento fraterno que tem nas casas espíritas, Então, dependendo, se você estiver precisando, passando por essa situação, busque, Não é só o Tintino Pires que tem, Nós temos aqui em Leopoldina diversas casas, que podem dar esse amparo, esse aconselhamento, E a gente falando de questão sexual, eu vejo assim que é como se os pais, eles não quisessem ver a realidade que os filhos vão ter uma vida sexual, Isso faz parte do humano, Isso é da nossa biologia, nós ainda vamos vivenciar a sexualidade. E eu acho de suma importância, André? Não sei se você concorda comigo, a gente falar sobre esse tema. Como você falou, respeitando às vezes a idade do jovem, a gente não vai falar nada explícito, mas essa orientação é de suma importância, principalmente não só por uma gravidez, mas também por ISTs, por outras questões que podem trazer responsabilidade afetiva também. Quando a gente está falando de sexualidade, a gente está falando de algum nível de responsabilidade afetiva, porque às vezes a mulher, quando engravida, ela não vai ter o amparo desse pai ou da família do pai. Então, pessoal, quando a gente está falando de uma gravidez aqui, a gente está falando de responsabilidade familiar, de uma orientação familiar como um todo, E aí é por isso que eu penso que essas situações mostram exatamente ou evidenciam a situação familiar. Se há ali uma condição de uma gravidez muito antecipada, de uma menina muito jovem, então isso mostra que a dinâmica familiar, a maneira como ela está, a fragilidade que está, se essa pessoa não tem essa instrução, se a família não toca nesse assunto, se existem tabus, isso é um reflexo da organização familiar. Então, não é só a menina se cuidar, não é só eu prender aquela menina. Nessas horas a gente olha para a menina, em se tratando do aborto. Mas, então eu acho assim que isso vai mostrar exatamente como é que está essa dinâmica. Então é para isso que a gente tem que olhar. A fortalecer ali o grupo de adultos, fortalecer o conhecimento não só do jovem, da jovem, como também do grupo familiar. É muito importante isso. Grupos de apoio são fundamentais, tanto nesses que a gente tem nas casas espíritas, que é do atendimento fraterno, que sempre tem alguém de plantão ali para te ouvir. Na FEAC nós temos o SOS Preces,
que é um telefone que está disponível de 8 às 20, à meia-noite. Pode divulgar, né? Se você quiser. Ah, sim, vamos divulgar e colocar no grupo aí, SOS Preces. O telefone é 3236. Isso eu tenho. Vou conferir aqui, peraí, que agora fugiu o telefone. Não tem problema não. Vou conferir aqui. Eu olho aqui para você. Olha para mim, SOS Preces. E aí você pode ligar a todo momento e tem alguém para conversar com você. Né? Tem plantão lá, tem várias cabines de telefone que a gente tem na casa, normalmente tem 3, 4 atendentes lá e que em qualquer momento você pode ligar. Né? Encontrou o telefone? Tá abrindo aqui. Tá abrindo? E apesar de ficar lá, né, tá próximo da gente aqui, também Leopoldina, no DDD 32 também, ligue, vai ter uma pessoa para te ouvir, ela vai te trazer uma mensagem espírita, faz uma leitura de um trecho espírita e te orienta dentro do conceito da doutrina espírita. Não é um orientador, né, para aquilo que você precisa, mas é alguém que te leva ao refrigério de Jesus. Aqui no site da FEAC, né? De 8 à meia-noite o atendimento. Isso mesmo. 3236-1122. 3236-1122. Isso mesmo. E hoje, inclusive, está tendo um curso para novos atendentes do SOS Preces. Então, hoje já começou agora, cedo, e vai até amanhã um curso para novos trabalhadores. Me lembrei disso e é muito importante. Então, a gente tem esse amparo que a gente pode buscar. É isso que é fundamental que a gente saiba. Sim, sim. E é um tema, pessoal, nossa, mas vocês estão tratando de gravidez na adolescência, né? Pessoal, isso é uma realidade do nosso Brasil, né? A gente não pode... tem temas que nós temos que olhar com carinho e atenção, né? Quando a gente fala também de aborto, a gente vê que não acontece, né, apenas na maioridade. A gente precisa de falar sobre esse tema em todas as idades. É um tema real, né? É algo que acontece, estatísticas aí mostram que o Brasil, nós temos ainda um grande número, né, de meninas aí, principalmente dos 16 aos 18 anos, em processo aí de gravidez. Então, é importante falarmos sobre isso, né? Então, assim, a gente vê sobre, né, a doutrina espírita, a gente vem passando por esse processo aí, né, aqui de aprendizado na rádio, que existe um espírito, que existe uma programação reencarnatória através, né, dessa vida que vai chegar, né, André? Eu quero que você fale um pouquinho sobre essa questão, assim, porque às vezes as pessoas que estão nos ouvindo aqui na rádio não estão entendendo por que valorização da vida, né? O que acontece antes de nós estarmos aqui? Há então uma programação, há então um preparo para esse espírito? É engraçado isso, né? Porque é importante que a gente tenha esse olhar para essas coisas. Dizem que a fila para reencarnar tá grande, a gente tem que ficar um tempão lá pedindo, né? Mas assim, realmente, antes de eu reencarnar, antes de eu estar aqui na Terra, eu passo por um processo de planejamento de como será a minha vida, né? Não que eu tenha alguma ação sobre isso, mas eu posso pelo menos ouvir aquele momento de planejamento. Não opinar, decidir, mas pelo menos ali assistir, alguns de nós conseguem assistir. E aí, muitas das situações, aquilo pode ser até, alguns nos contextos, né, pode ser até perguntado se você concorda ou não em passar por alguma situação, né? Lembro de uma colega lá da FEAC, que há alguns anos, talvez 2, 3 anos, o filho dela desencarnou assim, um jovem, se eu não me engano, tinha em torno dos 16 anos. E, lógico, todos nós ficamos comovidos com a situação e tentamos ampará-la. Estranhamente, ela ficou muito bem. E aí, e ela estava tão bem que ela ficou incomodada com isso. E um dia, ela nos procurou lá e dizendo assim, eu estou ficando assustada, porque as pessoas estão assustadas. Como você está bem? Por que você está bem? E aí várias coisas passavam na minha cabeça naquele momento, né? Por que será que eu estou bem? É porque eu não gostava do meu filho? Eu estou bem por quê? Porque eu sou espírita e eu estou entendendo tudo? Não, tem algo errado, eu vou surtar a qualquer momento. E ela conversando com isso, né, desabafando um pouco, e aí a espiritualidade manda esclarecer, né? Manda um esclarecimento para ela, dizendo que o fato é que antes de reencarnar, foi sugerido a ela
Existe um espírito que precisa ficar reencarnado e ele vai viver, ele precisa só de uns 14 ou 15 anos de vida, né, de reencarnação naquele corpo, naquele momento. Ele precisa só desse tempo para acertar alguns débitos que ele tem com a própria consciência. Você aceitaria receber esse espírito? E ela aceitou. É lógico que aí ela reencarnou aquilo, lógico, ela esqueceu, né? Ainda bem que esquecemos as coisas. E aí ela cuidou daquele filho, normalmente teve outros filhos. Mas quando ele desencarnou, ficou aquela sensação de dever cumprido, sabe? O pai do menino não tinha essa sensação, os avós, os irmãos, não tinha, mas ela tinha uma certeza muito grande de que tinha cumprido esse papel. Então, assim, isso nos leva a pensar nesse contexto, né? Eu tenho algo planejado. Não que eu tenha determinado, mas sim, eu vim com o planejamento de fazer algo. E estar praticando o aborto não está no planejamento de ninguém, né? Mas então é realmente um ato de desespero, é um ato impulsivo, né? E eu acabo tirando a oportunidade desse espírito estar vindo aqui. Então, uma das coisas que a gente costuma sempre brincar, na minha casa eu brinco muito com isso, né? Quando meus filhos, crianças, às vezes falaram um negócio, mas por que você está fazendo isso? Você não está sendo boa para mim. Eu nem pedi para ser seu filho. Eu falo, pediu sim. Às vezes até implorou. Exato, eu ainda brinco assim, eu tô achando que você implorou de joelho para vir, aguenta. Né? Mas é uma brincadeira que a gente tem lá em casa, mas é isso. Então há sim um histórico anterior, há sim uma solicitação, há o planejamento familiar no sentido de que sim, eu venho nessa família, eu venho com esses espíritos, que são espíritos que eu preciso estar ali junto, que eu preciso estar perto, para eu acertar, para eu melhorar, para eu estar sempre nessa condição de evolução, né? E o ato abortivo realmente ele vai interromper isso. Se está confuso para você aí de casa ouvindo, não fique desesperado, né? O Espiritismo, a gente tem aí diversos livros que explicam esse ponto, né, André? A gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o Livro dos Espíritos, né? Tem outras obras também, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a visão espírita, se te chamou a atenção, se você já sentiu isso de alguma forma, que você não está aqui por acaso, busque as obras básicas. Inclusive, pessoal, as obras básicas você consegue gratuitamente. Só você digitar lá na internet, tem em PDF, você pode fazer o download, né? Hoje a Federação Espírita Brasileira já disponibiliza aí todos os livros de Kardec de forma gratuita. Nós temos outros também. Ontem mesmo a gente estava estudando lá no grupo André Luiz, o capítulo que o André conversa com a Dona Laura, né? E ela fala exatamente sobre isso, né? Sobre o esquecimento do passado, porque as raízes, né, dessa árvore, e justamente na família, né? Sim. Entre o pai, a mãe, os avós, os tios, nós temos ali os nossos maiores probleminhas, entre aspas, do passado para resolver, né? Então, a gente tem ali na família justamente essa dissipação. A gente trouxe aqui também uma colaboradora espírita da cidade de Cataguases, que ela fez uma pesquisa, né, de vidas passadas. E a gente estava falando justamente sobre isso, né? A importância do esquecimento. Sim. Né? Desse esquecimento que a Andréia aqui falou, justamente para isso, né? Para a gente voltar, tomar novamente uma nova oportunidade dessa reconciliação, né? Que infelizmente muitas das vezes a gente não consegue, né? A importância aí do perdão. E eu costumo brincar isso, se aquela pessoa, brincar com isso, né? Dizendo que se aquela pessoa que eu tenho que acertar algumas coisas, que eu tenho que polir mais a minha relação com ela, estivesse ali no apartamento do lado, não ia dar certo, né? Porque eu fechava a minha porta, ela fechava a porta dela também, e tudo bem. Tudo bem. Agora, quando está na minha casa, dormindo do meu lado, não tem como correr, né? Então, as pessoas que estão na nossa casa são exatamente os espíritos que temos que estar junto, que temos que estar convivendo, e os desafios são exatamente para isso que servem. Sim, claro, com certeza. Quando a vida da mãe está em risco, hein, Andréia? Como refletir sobre essa situação? A gente está falando aqui de aborto, a gente está falando sobre, né, situações em que a mãe está saudável, né? Assim,
que ela tem uma decisão ali frente a essa questão. Mas e quando há esse adoecimento? O que o Espiritismo pensa sobre isso? No Livro dos Espíritos, que você mesmo já comentou aí, né? É muito interessante, gente, se vocês tiverem curiosidade, para quem não conhece, o Livro dos Espíritos é um livro que ele é muito didático no sentido de que eles são perguntas e respostas. Então nós temos lá um pouquinho mais de 1000 perguntas e respostas, né, que são assim direcionadas, né, para diversos temas. Então você buscando lá tem de tudo naquele livro, então você pode... Muito bom e muito atual, né, André? Continua atual exatamente. Até hoje. E aí uma das questões, que é a de número 359, pergunta exatamente isso, em caso de risco de saúde, né, da mãe. E a resposta dos espíritos é pequena, simples e objetiva. Diz assim: preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Então, se eu já estou na caminhada, se eu já estou no processo, se há necessidade real de uma escolha, que essa escolha seja feita para dar prioridade a continuar no caminho, quem já está, né, nesse caminho, a continuar trilhando. E aquele outro espírito que está ali em gestação, né, o corpo está sendo gestado, que ele então nessa condição recomece o processo dele. Então, muito importante, né, essa informação aí. A gente tem, né, essa orientação, né, da espiritualidade superior, claro, com muita cautela, né, a gente, hoje em dia, pessoal, lembrando que, né, Kardec trouxe isso, né, em 1857, é isso mesmo, André? O Livro dos Espíritos. Sim. Né, então a gente, era uma época também que não tinha uma medicina avançada como nós temos hoje, né? Sim. Hoje em dia muitas doenças, né, da época de Kardec já se passaram, né? Então a gente tem, e aí vocês podem pensar, William, mas ainda continua essa máxima? Sim, né? A gente tem esse direcionamento, claro que hoje em dia muito menos, né? Hoje em dia a gente tem mais recursos e eu acho que aí é importante, né, nós também falarmos aqui na rádio, né, para quem está nesse processo de gestação, não deixar de procurar o atendimento médico, né? Desde o início da gestação, né? Descobrir um processo de gravidez, busque, né? Nós temos no SUS o atendimento gratuito para as mães, e também, né, quem tem aí o plano de saúde, enfim, não deixe de buscar, pessoal, porque é um espírito que está vindo, né, é uma vida, é um processo novo, e a mãe, obviamente, né, como toda família, precisa de cuidados, né, neste momento. Eu acho que a gravidez, ela envolve todos os familiares, né, todos os familiares às vezes fica motivo, né, a gente tem que pensar na rotina, na nova vida que vai chegar, né? Então isso modifica mesmo, sim, né? Todo tudo um processo do grupo mesmo, né? Sim, família. Sim, exatamente. Faz uma história pra gente. Muitos jovens, André, vivem a sua sexualidade de maneira apressada, né? Sem consciência. O que falta, né, para que essa liberdade caminhe junto com a responsabilidade? A gente já falou um pouquinho aqui sobre jovens, né? Sobre essa rede de apoio, né? O que você pensa aí sobre essa questão? A gente estava comentando sobre isso, essa vivência da educação sexual na escola, mas eu vejo que o olhar da escola é muito um olhar da biologia, da fisiologia, das características físicas de como se dá uma gravidez, enfim, de todo o processo biológico. Mas eu penso que é preciso passar para os jovens uma atribuição maior de responsabilidades, né? Esclarecê-los sobre os processos, levá-los, como a gente já disse também, a frequentar o centro espírita, no nosso caso, claro, né? Mas a frequentar um grupo religioso, procurar um lugar específico que se atenda a jovens, colocar o jovem junto com o jovem, né? Vamos oferecer a ele um lugar onde se possa falar coisas dele, do mundo dele, da vivência dele. Para isso, no Centro Espírita, a gente tem o Grupo da Mocidade, nas igrejas evangélicas, a gente tem o estudo, né, que normalmente isso acontece aos domingos, a escola dominical, que é separada ali por grupos de idade. Para quê? Para que sejam conversados temas específicos da idade. Sim. Né? E isso é fundamental. Então, eu acho que é você fazer meio que
cobrir todos os lados, né? Fazer uma cobertura integral. A vivência da escola, hoje as escolas trabalham também com uma disciplina que começou há alguns anos, que é a filosofia, que é a sociologia, que, né, que na minha época não tinha, mas que hoje vão tratar desses assuntos morais também. Entretanto, isso não, a educação moral não é responsabilidade da escola, né? Ela tem um viés, mas eu não posso atribuir à escola, entregar à escola a minha função enquanto alguém que tem um jovem sobre os meus cuidados. Então, o papel da família ele não diminui quando a escola começa a ter educação moral, né? Eu tenho um amigo professor de filosofia que ele diz um pouco isso, né? Parece que as famílias estão colocando para a gente, né, a função de educar as crianças, né, dentro da ética. Isso é função da escola. É muito importante. Isso é função da família e da escola parcial. É da família que tem mais essa responsabilidade. Então eu vejo que é muito isso. A gente tem que colocar esse jovem num movimento maior, atribuir responsabilidades, às vezes até dar mais tarefa em casa. Vão fazer parte desse grupo, vão sentir você, colocar você como... Hoje o jovem muitas vezes chega da aula e vai sentar e jogar um joguinho ou está na rede social e não participa do grupo. Família é para participar, família é um grupo, então vamos envolver a todos nós. Estando um grupo mais forte, mais envolvido, as dificuldades são partilhadas também. Então acho que isso, né, faz parte. E também penso, como já falamos, nessa dimensão maior. Vamos levar o jovem a frequentar algum grupo religioso, né, e poder dividir com essas outras instituições a minha responsabilidade de educar, né? Então, o Centro Espírita me ajuda na educação dos meus filhos, a escola ajuda também na educação dos meus filhos, e aí eu vejo que é isso, poder cobrir de mais informação e não deixar ele lá, né, sozinho, isolado. Ele não vai se desenvolver sozinho, não, ele precisa da minha ajuda. Então, é responsabilidade minha também fazer com que ele cresça com mais responsabilidade, né? É mesmo porque, né, pessoal, a gente está falando aqui de ninguém, né? Nenhum filho também chega para nós por acaso, né? Com toda certeza. E aí a gente tem a responsabilidade enquanto pais, né? A gente tem a responsabilidade muito grande, inclusive, né? Kardec vai nos ensinar lá no Livro dos Espíritos, de direcionar esses filhos, né? Então, o que nós estamos falando aqui é justamente esse ponto. Você também é responsável pelos espíritos que chegam aí na sua casa. Independente da forma que ele chegou, né? Sim, independente. Claro. Se chegou aí, tem alguma ligação, ou tem algum compromisso espiritual, alguma vinculação. E eu acho que na atualidade a gente está, né, mais ou menos vivendo essa banalidade, né, das relações. E eu acho que é fundamental a gente resgatar isso com o jovem também, nesse momento, né? Da responsabilidade afetiva. Porque o jovem, ele vai ter contato, né, sexual. Mas aí, quando a gente vai viver uma relação mais profunda, né, a gente tem que entender também essas responsabilidades afetivas, né? Quando a gente está lidando com o outro, isso não só religiosamente, até psicologicamente, né? A gente está causando algo no outro, a gente está impactando o outro, o psiquismo do outro, a gente está trazendo alguma questão para o outro. Então, assim, é de fundamental importância, quando a gente fala, né, tá muito na mídia aí agora, né, que o adolescente não deveria namorar, justamente por isso, né? É porque ele ainda não tem essa forma madura de observar as relações. Não é que o adolescente não pode se relacionar, ele pode de outras formas, né? Ele pode, de alguma forma, se socializar e deve. Mas, quando a gente fala de um relacionamento mais sério, de uma profundidade, e isso, pessoal, é de fundamental, como nós estamos falando aqui, a escola, ela pode até orientar, mas é de fundamental importância que os pais também solidifiquem esse conhecimento em casa, né? Sim, claro. E muitas das vezes vai estar em contraponto, né? Essas relações, então a gente tem que pensar nisso amplamente, né? De uma forma muito mais ampla e muito mais cautelosa, porque senão a gente pode ter esses processos aí, né? De algo, né? E aí, eu acho que é importante também a gente falar para a pessoa que está passando por isso, né? Se tiver alguma adolescente nos escutando, ou alguém, né, uma jovem também, né,
que é fundamental dividir essa dor com alguém. Acho que quando acontece, né, aconteceu uma gravidez inesperada, você não sabe para onde ir, eu acho que é importante falar até com a família, né? Porque às vezes a gente cria um problema maior do que é, e às vezes você conversando com a família vai dar esse direcionamento, né? O que você pensa sobre isso? Isso é uma coisa extremamente importante da gente pensar, e está sendo vista e está sendo pensado, porque a sociedade hoje ela está se caracterizando por umas relações que são mais descartáveis, né? Isso. Então eu acho que isso é muito desafiador. Existe um psicólogo francês, Charles Meumann, que ele escreveu um livro que se chama O Homem Sem Gravidade. É um livro, e tem um outro que se chama O Prazer a Qualquer Preço. Então, que relata um pouco dessa configuração da sociedade de hoje. Um homem sem gravidade, ele vai mostrar justamente que o homem perde as referências, né? E tudo agora no espontâneo, é tudo no curto prazo. E os nossos jovens estão vivendo essa realidade, a gente está vivendo essa realidade. Tudo tem que ser resolvido agora. Tem um outro sociólogo também, publicou bastante livro agora há pouco tempo, as pessoas estão estudando muito, que é o Bauman, né? Isso. Bauman fala muito sobre essas relações descartáveis. Um livro dele que é muito falado é sobre o amor líquido. O que ele quer dizer líquido? O líquido escorre na minha mão, né? O líquido vai embora. E ele faz uma apresentação, né, da sociedade dessa maneira. Ele vai promovendo, fazendo uma comparação até com isso, dos objetos que a gente tem hoje em dia. Hoje em dia a gente tem copo descartável, prato descartável, tudo para quê? Facilitar a nossa vida. Só que o descartável eu uso e jogo fora. Né? E as relações não são assim. Não. Esses dias eu estava lendo um capítulo, justamente no nosso grupo de estudos, lá da FEAC, um capítulo de um livro da Joana de Ângeles. Estou tentando lembrar o nome do livro, peraí. Não tem problema. Mas se eu falar o conteúdo. É um livro que a gente está estudando agora, que ela estava dizendo muito de algumas questões que ela chama de vícios atuais. Né? E ela fala que, se eu não me engano, ela fala de 4 vícios que existem atualmente na sociedade. A insatisfação, as pessoas se sentem insatisfeitas todo o tempo todo o nosso discurso é reclamando de algo, né? O medo da morte, muita gente tem tido esse medo da morte, o culto à beleza, né? O culto ao externo é tão grande que acabou, opa, vou morrer, como é que isso vai acontecer, né? Pânico, as pessoas têm tido muita crise de pânico, muito medo, né, que está difundido aí em todo mundo. E o que eu queria colocar em especial, que eu acho que tem a ver com o nosso tema aqui, com isso que a gente está falando, que é justamente a indiferença. Joana de Ângeles, né, que é um espírito, uma benfeitora espírita que é fundamentada na teoria de Jung, um psicólogo que desenvolveu, que escreveu, né, uma teoria psicológica, e a Joana se fundamenta na teoria dele, então ela nos traz bastante conteúdo sobre a psicologia espírita. E a Joana fala sobre isso que ela está chamando de vícios mentais, que a gente está vivendo isso muito na nossa sociedade. E a indiferença é o mais duro de todos esses vícios. É eu olhar para você e não ver você. Eu ver uma coisa como se fosse realmente um objeto que eu posso descartar e jogar fora. Isso está deixando as nossas relações muito superficiais, muito frágeis e, ao mesmo tempo, extremamente dolorosas. Porque eu passo a não me sentir com nenhum valor, né? Aumenta a ansiedade, né? Aumenta a ansiedade, aumenta todos os índices de depressão, e isso é o adoecimento, né? Então, a gente tem que olhar para isso, não somos descartáveis. E como é que a gente corrige isso? Exatamente, orientações da benfeitora Joana de Ângeles em seus livros faça o contrário. Se aquela pessoa, ao invés de deixa para depois eu resolvo isso. Não, isso aí vai se resolver sozinho. Para com isso. Vai lá e pergunta, e aí, tudo bem? Se você não tem nada a dizer, se você não consegue dizer, a situação é difícil, chega perto, dá só um abraço. Bata a mão no ombro do fulano, e aí, como é que estão as coisas? Vamos dar uma voltinha? Vamos passear? Você não sabe como isso pode ajudar.
né? E como naquele momento você pode salvar uma vida e inclusive, né, ajudar para que aquele aborto não seja cometido. Apenas valorizando, dando um pouco mais de atenção. E um ato simples que pode ser, claro, eu simplesmente dar um abraço, eu simplesmente perguntar como você está. E aí? Uma batidinha no ombro muitas vezes resolve muita coisa, né? Não são coisas pequenas, são apoios, são amparos que a gente pode dar para essa mulher que precisa daquele amparo. E a própria família pode também, né, olhar para aqueles componentes com um pouco mais de envolvimento e comprometimento. Eu acho que é fundamental que a gente tenha essa visão que não somos descartáveis. Não mesmo. Mas, e você falando isso, me veio na mente a responsabilidade dos pais, né? A gente está vivendo um momento aí descartável, né? Que as relações são líquidas, como você falou. E aí um recado para os pais, né? Esse espírito que está vindo também tem ligação, né, com o pai, e o pai é de suma responsabilidade. Né? Às vezes a relação não deu certo por algum motivo, mas a partir do momento que a gente, né, tem filho com alguém, a gente tem essa responsabilidade, né? A gente tem, e eu acho que o apoio naquele momento do pai é de suma importância, né? Muitas vezes a mulher também pode chegar a pensar na questão abortiva por isso, né? Por não ter o apoio, por não ter a segurança, apesar da lei, pessoal, garantir pensão, né? O que a gente fala, mas às vezes o que a mulher mais precisa no momento ali é o apoio psicológico, sim, claro, né? O apoio social. Então não é só o financeiro, né? A gente precisa, o que a gente está falando aqui, né? O que a Andréia falou, justamente essa conexão, né? E a gente, enquanto espíritas, a gente compreende, né? A nossa vida não termina aqui, as nossas ligações seguirão na eternidade. E todas as pessoas que você se ligou, de alguma forma, estarão vinculadas. Então, o que Jesus nos ensina, né? Reconcilia-te, né? Viva harmonicamente né, agora. Ainda que a relação não deu certo, outras relações podem advir disso, né? De uma amizade, de um respeito, de um acordo muito bacana entre os pais, né, nessa criação. Então, qual que é, a gente na área da psicologia, né, André, fala muito de redução de danos. Relação não deu certo? Vamos reduzir esse dano? Porque tem um filho aqui no meio, vamos reduzir esse impacto? Vamos criar algo harmonicamente para que esse casal se respeite com as suas futuras relações e que esse filho não seja tão impactado, né? Porque é um espírito também com ligação com os dois. Né? E também os avós que estão nos ouvindo, né? Com ligação com os avós, com os tios. Então é importante, eu vejo na atual sociedade também, você falando de relacionamentos líquidos, eu vejo que a mulher, em especial a mulher, tem perdido rede de apoio. Sim. Né? Ela tem assim, fragilizado, e é muito importante porque criar um filho não é 100% fácil, muito pelo contrário, né? Tanto financeiramente, socialmente, eu acredito que é de suma importância. E aí também a família do pai entra como essa rede de suporte, né? Porque às vezes a mulher pensa assim, meu Deus, eu estou sozinha, né? Então essa responsabilidade tem que vir também, né? André, se você quiser comentar aí sobre isso. É muito importante que esse olhar seja tido por ela também. Ela pode até estar sozinha, ela pode ter uma responsabilidade financeira sobre aquele filho ou sobre aqueles filhos, ou sobre a decisão de, né, se cometer o aborto ou não. Talvez ela possa fazer isso sozinha, porque ela pode, sim, mas não precisa. Isso, né? Exatamente. E acaba que entrou um pouco, né, na nossa pergunta próxima, que é o que significa amar e respeitar a vida em um mundo onde tantas vezes a existência é tratada com diferença, né? Acaba que a gente falou um pouquinho, né, André? Se você quiser responder mais um pouco sobre isso. Eu acho que é exatamente isso. Eu tenho a noção do valor que é a minha vida, não só por manter a minha saúde, me alimentar adequadamente, fazer uma atividade física adequadamente, ter os momentos de descanso, de lazer. Eu acho que isso a gente já sabe. Apesar de não cumprir muito, né? A gente sabe, mas a gente acha, não, tudo bem, eu faço isso depois. Vai não, né? Vamos começar a fazer agora. Vamos começar a cuidar dessas coisas que são importantes. Não é à toa que toda vez que você vai num médico, não só especificamente um psicólogo, mas um médico, né, de qualquer área que seja desse, ele vai te perguntar algumas coisas. Que coisas, né? Você se alimenta bem? O que é isso? Cuidado com o corpo. Você dorme bem? O que é isso? Ele está querendo saber se vocês têm uma paz, uma tranquilidade, de forma com que você possa relaxar naquele momento de sono. Você tem amigos? Você faz uma atividade física? Enfim,
todas essas questões mostram as dimensões do ser humano e são extremamente importantes todas elas, né? A dimensão física, a dimensão do lazer, a gente precisa descansar nossa mente, então a gente tem que ter um momento de lazer, né? Do cuidado de mim mesmo. A dimensão social, somos seres sociais, esse negócio de ficar quietinho sem conversar com ninguém, tá errado, né? Mostra alguma dificuldade que você tem. Então a gente tem que saber se colocar. Eu posso ser seletivo, ter poucos amigos, mas enfim, é importante eu poder me comunicar, me envolver com as pessoas, né? Então isso tudo mostra essa questão da valorização de mim mesmo. E outra dimensão fundamental que nem todo mundo fala, mas que é importante saber, é justamente a dimensão espiritual. Então eu tenho sim que estar indo a um grupo religioso, a uma instituição religiosa, né? Hoje em dia a gente escuta muitas mães, os pais dizerem: eu vou deixar ele crescer, quando ele crescer ele escolhe o que ele quer, né? Deixa, eu não vou levar ele em religião nenhuma, não. Por quê? Se você tem uma religião, qual é a dúvida que você tem que seu filho tem que seguir aquela mesma religião? Quem escolheu foi você. Se você escolheu, é porque você gosta dela. Se você gosta dela, por que não seu filho está ali? Não, e não deixa ele escolher mais tarde, que ele não vai ter parâmetro nenhum para escolher. Leva na sua, ele frequenta, ele aprende. Quando ele ficar mais velho, se ele quiser mudar, é outra história, né? Mas não tem que deixar para ele escolher depois, não. Tem que ser aquilo mesmo que você determinou. E a base, né? Nós temos a base aí, nós que somos cristãos, né? A gente passar essa base é de fundamental importância, né? Ainda que ele escolha, né, outro processo religioso, né, André? A gente pensa que vai ser nessa base moral, né? Sim. A gente tem, né, o conhecimento ali, então ele vai ser... Desculpa, perdão. Acidentes do ao vivo. André, ao longo da história, médicos, né, pesquisadores e até mesmo pessoas que defendiam o aborto mudaram sua forma de pensar. O que pode levar alguém a enxergar a vida de uma maneira completamente nova, né? O que aconteceu com esses pesquisadores, médicos? A gente tem diversos casos na história, né? O que faz essas pessoas mudarem? Eu estava lendo esses dias, até buscando um pouco, né, para a gente conversar aqui nesse momento, a preparar estudos justamente sobre esse tema, e eu me deparei com um relato de um médico que eu achei muito interessante. O nome dele é Bernard Nathanson, um médico ginecologista de Nova York, e ele tinha uma clínica e que ele fazia mais ou menos em torno de, em média, 60 mil abortos ao ano, lá onde na região dele, no estado dele lá, o aborto era liberado. E isso no século passado, no início do século passado, 1900 e pouquinho ali, né? E era normal, e ele tinha muitos médicos ali com ele. Ele faz um relato num congresso que participou, se eu não me engano, na Espanha, sobre ouvir, às vezes em momentos de convivência social, da própria equipe dos médicos que trabalhava nessa clínica dele. Diversos médicos trabalhavam com ele lá, fazendo esses processos, fazendo os abortos. E ele ouvia relato das esposas desses médicos dizendo que eles não dormiam bem, que eles tinham pesadelos, eles sonhavam com coisas horríveis durante anos com aquilo, e com esses sonhos, com esses incômodos noturnos e vários outros desconfortos que as esposas, né, desses médicos relatavam, né, para esse Dr. Bernard. E tudo bem, ele ouvia isso dizendo: ele está aí com uma descompensação, isso aí é um problema que ele tem. Mas ele começou a reparar que isso estava acontecendo muito, esses desconfortos, né, da equipe médica. Uhum. Ele não percebia nele alguma coisa, né, em específico, mas naquela época inventaram um aparelho de ultrassom. E aí ele, por uma primeira vez, e ele relata que ele praticou em média, esses 60 mil abortos ao ano na clínica dele, né? Inclusive na própria esposa. Ele já era casado, a esposa engravidou, mas eles não queriam filho naquele momento. Então ele chegou a praticar aborto na própria esposa dele. E aí, um determinado dia, ele sim saiu aquele aparelho super moderno na época, que era o aparelho de ultrassom, e ele foi ver como funcionava. Então, na hora justamente da prática, né, da técnica abortiva lá que eles usavam, ele resolveu usar esse aparelho novo, que tinha acabado de chegar na clínica dele.
Então, para ver como acontecia o aborto ali instantaneamente, por dentro, né? Por fora ele estava ali, mas por dentro, ele fazendo isso, ele conseguiu visualizar o sofrimento do feto no momento em que ele retirava, né, o feto ali. E isso foi um choque tão grande que ele relata que sai dali da hora da clínica, né, sai, vai embora e vai para casa e ficou vários dias ali, né, com aquilo caindo toda vez na cabeça dele, todo o sentimento que aquele pequeno ser tinha ali, né, de todas as pessoas, e que ele fez isso. Então, que foi tipo assim, a chave que virou. E aí ele se tornou o maior defensor né, contra o aborto, a partir dessa experiência ali, que ele pôde ver o que era. Eu penso que para algumas pessoas, infelizmente, é assim. A pessoa tem que passar por aquilo para ver, tem que passar pela dor, né, para aprender como é. Mas eu também penso que aqui, onde estamos, nós buscamos o amparo religioso, nós buscamos, qualquer que seja a religião, é um lugar de aprendizado, é um lugar de acolhimento. Então, quando a gente busca ir numa casa religiosa, quando a gente busca entender um pouco mais sobre no nosso caso, sobre a doutrina espírita, é para quê? É para o nosso aconselhamento, é para o nosso consolo, é para entender essas situações e aprender antes que elas aconteçam. Temos na doutrina espírita uma máxima, né, que a dor é uma santa amiga e ela vem para ensinar a gente as coisas, né? Mas não necessariamente eu tenho que aprender pela dor. Eu sempre digo isso. Eu acredito que eu posso aprender sim a partir da sua dor. Você vem para mim, faz um relato de uma situação que você está vivendo, aquilo para mim vai passar assim despercebido? Não, eu posso aprender com a sua dor e não cometer o erro que você cometeu. Porque eu vi que quando você cometeu aquele erro, a dor foi muito grande para você. Então, não necessariamente eu tenho que esperar uma coisa ruim acontecer para eu virar a chave daquilo e começar a ter um novo caminho, uma nova postura. Eu posso aprender através dessas situações, né? Então, essa mudança pode acontecer? Sim. Através de quê? Pode ser através da dor, mas pode ser também através do aprendizado com o outro. Então, é fundamental que a gente tenha a humildade para olhar o outro, para ouvir o outro, para entender o outro e para nos colocarmos no lugar do outro. As mensagens que vêm, né? A gente tem que ficar atento, né? Foi que bom, né? Que ele também Tudo que percebeu. Acontece na nossa vida não é por acaso, né? Então, Exatamente. Se a gente percebe alguma coisa, pode saber que aquilo tem algo, um tantinho daquilo ali é para você. É isso aí. Né? Jesus nos disse, eu também não te condeno, vá e não tornes a pecar. Né? Como trazer essa ternura, esse perdão para a realidade das mulheres, né, que já viveram essa experiência do aborto, né, que não tinha talvez essa consciência? O que você pensa, André? Eu lembro de um episódio que eu ouvi há muitos anos, talvez uns 20 ou 30 anos, não sei, mas de uma mulher de um trabalho muito honrado lá em Juiz de Fora, talvez vocês conheçam, já tenham ouvido falar, da Dona Isabel Salomão de Campos, né? Foi fundadora da Casa do Caminho, um centro espírita também, né? Bem antigo lá em Juiz de Fora. E Dona Isabel até desencarnou há pouco tempo. Ela certa vez contou que recebeu um casal lá na Casa do Caminho para conversar, num trabalho que ela fazia, o que é o que a gente chama na FEAC hoje de atendimento fraterno, né? Eu não me lembro que nome tinha na época, mas ela recebia a gente para conversar. Eu mesmo estive lá conversando com ela algumas vezes pessoalmente. Então ela contou numa palestra pública de um casal que foi procurá-la e com uma dor muito grande, né, chorando, dizendo para ela que estavam muito arrependidos porque eles eram muito novinhos e eles cometeram um aborto porque não tinham noção do que estavam fazendo, e eles decidiram por fazer isso. Fizeram escondido, fizeram longe da família, não ficou sabendo, os dois deram um jeito lá. Mas mesmo assim eles continuaram unidos, continuaram juntos, esses dois jovens. E aí, conhecendo a doutrina espírita, entenderam que aquilo não era adequado.
Né? Por que que eu... E começaram a se recriminar muito, e eles sofriam muito por já ter feito aquilo. A culpa caindo, né? Efetivamente, né? De forma intensa na cabeça deles. E aí a Dona Isabel falou assim, nós temos aqui, na época tinha, um orfanato. Nós temos cerca de 50 meninos aqui. Por que você não começa a trabalhar? Por que vocês não começam a trabalhar com esses meninos? Vai cuidar das vidas que foram abandonadas. Você abandonou o seu, né? Você abriu mão do filho que você iria ter. Ofereça agora o cuidado, né, para daqueles que foram abandonados por outras mães. Comece a trabalhar com eles. O seu não vai voltar agora, não vai estar com você aqui. Não tem como você voltar atrás e desfazer isso que você já fez. Mas tem como você oferecer aquele outro que também foi abandonado, que também foi deixado, né, aqui mesmo na nossa casa que temos aqui esse orfanato. Então eu penso muito que pode ser por esse lado, sabe? Esse como que se fosse um resgate, né? Lógico que a gente tem que estar atento a parar esse auto-julgamento, essa culpa. E é uma coisa importante que você falou, né? Desculpa eu te cortar, mas o que você falou, eu estou me reconciliando com esse ato antes da dor chegar, né? Sim. Então, assim, acho que é uma orientação extremamente importante, né? Eu posso oferecer para aquela pessoa, para aquele filho que eu, né, terminei a vida, né, interrompi a gestação, eu não tenho como voltar no passado e desfazer isso. Uhum. Mas eu posso oferecer esse meu cuidado para aquele outro como se fosse o meu. Vamos oferecer meu colo, vamos oferecer, né, essa minha ajuda, né? Há alguns anos, aconteceu um caso muito emocionante para mim, de certa forma até muito engraçado. Aqui em Leopoldina, eu estava aqui participando de um encontro que a gente tem todos os anos, na época do carnaval, a Cogel, né? O pessoal aqui com certeza conhece a Cogel. E eu venho todos os anos. E eu faço parte de uma equipe que é de estudos. A gente planeja os estudos que vão acontecer naquele ano, né? E um determinado ano, o tema era sexualidade. E um dos estudos que eu fiquei de fazer num determinado dia, me lembro que era um dia à tarde, às 14 horas, eu ia fazer um estudo sobre aborto. E aí foi muito interessante que no horário da manhã estávamos lá com outra palestra e eu participando dessa palestra. E aí aquele momento, eu assistindo a palestra de manhã, no horário da manhã, eu me sentia extremamente incomodada. E foi me dando um incômodo, eu falei, não gente, tá errado. E preocupada com o estudo que eu ia fazer à tarde. E aí eu saí do salão, né, onde a gente estava fazendo o encontro, fui para o quarto, nós estávamos hospedados na escola, peguei meu computador e comecei a refazer. Tá tudo errado, eu tenho que mudar tudo. Mudava. Agora tá bom. Bebia um copo d'água, voltava para a palestra. Passava 10 minutos, vinha o incômodo de novo. Não, gente, eu esqueci, eu tenho que mudar aquele slide, eu vou voltar. Voltava para o quarto. Eu fiz isso umas 3 ou 4 vezes durante o estudo da manhã. Chegou no horário do almoço, eu almocei com a mesma sensação. Eu vou lá de novo pegar o meu computador. Peguei o computador, mudei tudo. Deu 14 horas, chegou o horário e aí começou o estudo. O colega que estava do meu lado fazendo a prece para iniciar o estudo, acabou de fazer a prece e falou assim, André, agora é com você, toma o microfone, pode começar. Eu peguei o microfone e congelei. Bom, as pessoas não me conhecem, mas eu já digo, eu não tenho vergonha nenhuma de estar na frente de pessoas, de falar em público, isso não é um problema para mim. Mas eu congelei, não vinham palavras. Os slides estavam lá na parede, sendo projetados, eu olhava para eles e eu não conseguia fazer a leitura daquilo. E eu fui ficando nervosa. Um colega, lá no fundo do salão, começou a rir. E eu olhava para as pessoas com cara assustada, com o microfone na mão, congelado, aquele silêncio que você ouvia os grilinhos, né? Cri, cri, cri. Passei o olho por aquele meu colega lá no final do salão e fui lá. Você não está vendo o que está acontecendo? Eu estou nervosa. E você está rindo de mim? Por que você não levanta aí e vem me ajudar? Você não está vendo que eu estou passando um aperto aqui? Aí ele olhou assim, eu estou morrendo de rir, porque eu nunca te vi nervosa. Eu falei, de fato, eu não fico nervosa para falar em público. Mas você podia fazer alguma coisa. Aí ele falou assim, você não está entendendo nada, né? Eu falei, não estou entendendo nada.
A questão, André, é que tem aqui, né, a espiritualidade amiga, assim como se tivessem em cima da sua cabeça querendo inserir vários conteúdos, só que você não consegue entender. Eles querem que você faça algo e você não está tendo condições. Eu não tenho mesmo, não estou entendendo nada. Não estou entendendo nada. Faz o seguinte, pode ficar tranquilo, volta lá para frente, fecha seus olhos, faz uma prece e que você vai ter a resposta. Eu falei, tá bom, mas para de rir de mim. Aí fui, voltei lá para frente, olhei para as pessoas muito, né, gelada, alterada, nervosa, mas falei, não, vamos fazer que é o que eu tenho que fazer agora. Fechei os olhos, fiz uma prece. Nesse momento que eu fiz a prece, foi muito bonito, porque eu imaginei, é lógico que foi imagem que eu entendo que a espiritualidade me mandou, mas eu imaginei descendo pelo teto do salão, estávamos no salão da escola, né? Vários, como se fossem bebês, né? Como se fossem enfermeiros trazendo, né, vários bebês, vários espíritos, às vezes em formatos de, como se fossem ovos, né? E colocando ao lado de cada pessoa que estava sentada ali. E aí eu fui narrando isso, eu fui dizendo para eles, vamos imaginar que estivesse chegando no salão alguns espíritos, irmãos que passaram por essa situação do aborto. Vamos acolher, vamos auxiliar, vamos oferecer o nosso útero materno, nosso útero paterno, porque é uma questão de emoção, é uma questão de acolhimento. Acolher, né? E isso foi lindo, foi uma experiência muito gostosa, foi uma experiência maravilhosa. Passado esse momento de prece, né, passado toda a comoção, porque todos ficaram muito emocionados, mas todos se propuseram naquele momento, mesmo que emocionalmente, acolher aquelas pessoas e aceitar a situação. Então, logo depois daquilo, né, eu fiquei mais calma, eu consegui ler o que estava escrito nos slides e eu consegui levar a palestra que eu tinha planejado. Então, eu penso que faz parte também desse processo, eu poder oferecer o meu consolo, oferecer o meu auxílio, entender que somos espíritos, aqueles que estão ali são espíritos também, que têm uma programação a ser cumprida. Então, a gente tem que oferecer esse acolhimento, sermos seres mais envolvidos, mais responsáveis, mais acolhedores, né? Esse é o nosso papel aqui também. Sim. Tá na hora, né, pessoal, de acabar. O programa foi tão bom, né? A gente quer agradecer imensamente a Andréa. As portas aqui estão sempre abertas, né? Da casa, da palestra aqui na rádio. Inclusive, domingo você vai estar lá, né? Na casa com a gente. Estarei lá no Tintim domingo de manhã. Exatamente. Quem quiser conhecer ela aí pessoalmente. Quero agradecer. Esse foi o nosso programa Luz do Amanhã. Eu sou o William Gonçalves, a nossa convidada Andréa Stambato. Quer despedir do pessoal? Ah, sim, claro. Gente, adoro estar aqui com vocês, adorei participar desse momento. Acho que para todos que escutam é uma maneira nova da gente olhar para essa situação, mas para nós que estamos aqui isso também é um grande aprendizado. Então, obrigada pela atenção, obrigada pelo amparo, pelas boas vibrações de vocês. Grande abraço, pessoal. Até sábado que vem. Tchau, tchau.